Salve pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um soldador de caniço de cobre com esse, tá pessoal? É um projetinho bem interessante, bem legal, principalmente para pessoas que trabalham, né, com instalação de ar condicionado e manutenção de geladeira, tá pessoal? Ele serve para fazer isso aí, para soldar caniço de cobre assim, né, de uma forma elétrica, sem precisar de maçarico, e dá para fazer vários outros projetinhos. Então eu vou mostrar como fazer isso aqui, vocês acompanham aí e vocês vão ver que interessante esse projetinho, pessoal. E vocês vão ver que tem muitas outras utilidades que vocês quiserem fazer com ele. Vocês vão ver que é um projetinho bem interessante, beleza, pessoal? Basicamente é a mesma função desse aparelho que vocês estão vendo aí na foto, pessoal. Esse aparelho é usado para manutenção de instrumentos musicais como saxofones e outros instrumentos de sopro, tá pessoal? Então ele terá a mesma utilidade, tá pessoal? Ele serve para aquecer, né, peças que estejam emperradas, né, ou empenadas. Eu peguei aqui, ó, vamos pesar primeiramente, né, de 2 pedacinhos de ferro aqui. Esse ferro aqui eu tô usando aquelas varetas de adição de solda TIG, tá? Mas você pode usar raio de modo, tá? Eu não recomendo usar fio de cobre, né, fio de cobre rígido, porque o fio de cobre, além de ser mole, né, ele é muito maleável ali, ele é dobrador, como também ele esquenta muito, né? E esse aqui ele é mais firme, né? Ele não entorta facilzinho. Então você pode usar isso aqui, né? Vareta de adição de solda TIG. E você pode usar também, como eu falei, o raio de pneu de moto, beleza? Então esse pedacinho aqui, eu vou usar aqui 2 pedacinhos no tamanho. Vamos ver aqui, pessoal. Tamanho de 12 centímetros, tá? Vamos precisar de 2 desse. Vamos precisar também para fazer a ponteira aqui. Nós vamos fazer uma espécie de uma caneta, tá? Que é onde vai ser o gatilho, aonde vamos adicionar nas coisas para poder fazer a soldagem, né? E vamos precisar desse tipo de grafite aqui, tá pessoal? Esse grafite aqui é aqueles usados aqueles motor escovado, né? A gente chama aqui o carvão de motor escovado. Vamos precisar disso aqui, ó. Vou colocar um bem grosso, tá? Não é bom muito fininho, é bom dessa grossura para mais grosso. Esses grafites também a gente compra pela internet. Se quiser comprar o eletrodo, tem um eletrodo também bem grosso. Então vamos precisar de 2 desses aqui. E eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Primeiro eu vou preparar essa varetinha aqui para colocar para eu poder adicionar esse grafite nele aqui, tá pessoal? Fazer a acoplação dele aqui, né? Então eu tenho que achar uma forma de fazer. Antes eu pensei de furar um buraco e colocar aqui, mas esse grafite ele é muito sensível, tá pessoal? O grafite ele é muito sensível, é como se fosse aquele grafite de ponta de lápis, né? Dependendo da forma que você aperta ele vai quebrar. Então se eu furasse um buraco aqui, ele ia ficar muito fininho. A parede aqui ia ficar muito fina e aí ele fica muito riscoso quebrar. Então eu vou fazer de outra forma. Eu vou achatar essa cabeça aqui, né? Vou achatar ela, furar um buraco para eu poder introduzir por cima e emparafusar o grafite na ponta desse ferro aqui. Eu vou colocar mais ou menos um tamanho, achatar a ponta aqui mais ou menos o tamanho da metade desse grafite aqui, tá? Ó. Dessa forma aqui. Aí vocês vão pegar uma base de ferro como essa, tá? E um martelo para vocês, né, tá batendo em cima e achatar essa ponta aqui. Então eu vou mostrar isso aqui agora, beleza? Olha aí, pessoal, ele vai ficar dessa forma aí, né? Porque como o grafite é frágil, né? Então ele precisa ter isso aqui, ó. Que se eu colocar, prender só na pontinha aqui, quando eu apertasse ele numa peça, ele ia quebrar, né? Porque o grafite é frágil. Então eu colocando isso aqui por cima dele, fazendo tipo uma chapazinha por cima aqui, ó. Quando eu apertar a peça a ser soldada aqui embaixo, quando eu pressionar uma contra a outra aqui, ó, aí essa chapinha aqui vai prender, né? Ó, vai empurrar o grafite, né? Ele vai escorar o grafite para ele não quebrar. Dessa forma aí, ó. Quando eu apertar ele vai escorar o grafite, então ele vai já proteger para o grafite ficar mais forte.
Beleza, agora nós vamos... Vou dar uma lixadazinha aqui, pessoal. Só vou dar uma acertadazinha aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho, mais certinho. Às vezes a chata marca lá aqui podre. Aí eu pego uma lima como essa aqui, né? Dou uma acertada aqui nas bordas, tá? Aqui. Aí depois nós vamos furar um buraquinho aqui, tá? Então eu vou ajeitar aqui, depois vocês vão ver como vai ficar. Bom, pessoal, deixa ele retinho assim, que é pra... Deixa bem isso aqui, pra ele ficar bem retinho, que é pra o grafite, ó, selar bem, ficar bem justinho, ó. Agora nós vamos furar, pessoal. Eu vou furar essa peça aqui e vou furar também o grafite, tá? Primeiro eu vou tirar vou cortar esse fiozinho aqui, ó. Não precisa ser com ele, tá? Deixa só assim o grafite, tá, pessoal? Agora eu vou furar ele aqui, ó. Eu vou furar ele não no meio dessa chapinha. Eu vou furar mais pra cá do que pra lá, tá, pessoal? Vou furar aqui mais ou menos nessa metade aqui, ó. Tá, mais ou menos nessa metade do grafite aqui. Então vocês vão pegar uma broquinha bem fininha, tá, pessoal? E com a ajuda de uma micro retífica ou uma furadeira mesmo, mas que seja uma broca mais fino que você achar possível aí, tá? Eu vou usar uma micro retífica como essa, tá, pessoal? Aqui tá a broquinha que eu coloquei bem curtinha para não ficar melhor de eu furar. E essa broquinha aqui, pessoal, tem mais ou menos uns 3 milímetros de diâmetro, tá? Essa broquinha aqui, tá? Então eu vou furar aqui agora. E aí, pessoal, dá uma lixadazinha aqui, ó. Belezinha, pessoal. Então fiz aqui, ó. Nós vamos ter que fazer duas delas, né? Então já fiz a outra aqui, ó. Agora nós temos duas hastas prontas, tá? Que aí é para colocar um grafite de um lado e um grafite do outro, né? Que vão formar tipo um alicate aqui. Nós vamos fazer uma basinha depois, um tipo de um alicatezinho, né? Uma caneta próprio para nós abraçar eles assim, ó. Pressionar uma peça contra a outra assim. Beleza, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como vai ficar agora. Eu fiz ele aqui, já fiz os dois, tá no jeito. Agora vamos pegar esse grafite aqui, vamos colocar aqui, ó, posicionar bem no finalzinho aqui e vamos marcar o furo nele, tá, pessoal? Vamos furar com a mesma broquinha, com cuidado para ele não, como eu falei, o grafite ele é sensível, né, pessoal? Ele pode se quebrar. Então você vai furar no máximo cuidado possível, né, com uma micro retífica ou uma furadeira, mas furando devagarinho, para ele até varar o outro lado, né, que é onde nós vamos colocar o parafuso para fixar ele nessa haste, mas furando devagarinho para ele não arrebentar o buraco e nem quebrar o grafite, tá? Então eu vou marcar aqui onde vai ficar, onde vai ser o furo. Eu vou lixar um pouquinho aqui para dar o encaixe. Tô arredondando esse cantinho aqui, pessoal, que é onde vai encaixar no... Aqui, ó. Onde vai encaixar aqui, ó. Beleza, encaixou aqui, ó. Posiciona bem certinho. E vou marcar o furo aqui. Pronto, já marquei o furo, tá? Eu vou furar com uma furadeirinha mesmo de mão,
para furar mais devagarinho, para o buraco não expandir muito, não abrir muito, tá pessoal? Não pode ser com uma broca muito grossa, né? Faça com a mesma broca que você fez, para que ele possa ficar certinho o buraco aqui e não ficar muito largo, para não ficar muito frágil isso aqui e quebrar o grafite, beleza? Então eu vou colocar essa broquinha aqui na furadeira, que é mais lenta. Olha aí pessoal, eu coloquei a broquinha aqui na parafusadeira, que ela tem a rotação mais lenta, né? Tem a rotação mais lenta, e aí não corre o risco de eu danificar o meu grafite aqui durante a furação dele, tá? Então eu vou colocar aqui agora, ó, já marquei aqui certinho, eu vou furar e vou começar a furar ele devagarinho. Como eu falei, não precisa pressionar muito, tá pessoal? Que esse grafite aqui é como se fosse uma argila, né? É bem molinho, então você vai uma rotação boa e vai só guiando ele aqui, sem fazer muito esforço na peça, sem forçar muito. Olha só pessoal, eu vou usar esse parafusinho aqui, ó, para fixar o grafite na haste aqui, ó. Esse parafusinho aqui tem um diâmetro, pessoal, mais ou menos 2,5 mm, tá? Mais ou menos 2,5 mm tem o diâmetro, né, da espessura desse parafusinho aqui, né? É um pouco menos, é um pouco mais fino do que essa haste aqui, né, que dá 3 mm de diâmetro. Então eu vou colocar aqui, ó, o parafuso dá certinho aqui no buraquinho. E aí depois vou parafusar. Aí aqui eu quero fazer o seguinte, pessoal, essa peça cabeça não ficar, porque as duas peças, né, os dois grafites vão ter que encostar um no outro assim, ó. Tá? Aí peça cabeça não ficar mais alto do que o grafite, então eu vou desbastar um pouco. O ideal é que você use esse parafusinho aqui, pessoal, que tem a cabeça meio chatazinha. A cabeça meio chata e também ser um pouco larga, né, que é para ela não forçar muito na hora que apertar o grafite aqui na hastezinha. A cabecinha dele sendo um pouco larga, ele vai pegar mais área, né, do grafite, e aí na hora de apertar ele não vai forçar muito o grafite pro grafite, né, partir, se quebrar pros lados, tá? Então eu vou fazer um baixo relevo nele aqui. Eu vou lixar essa cabecinha ficar um pouco para dentro aqui do grafite, tá? Vou pegar uma fresa como essa aqui, ó, e vou lixar um pouco aqui. Beleza, pessoal, aqui já dá de encaixar a cabeça do parafuso, ó. Aqui tá bom, tá? Agora é só colocar aqui a hastezinha. Colocar a porcazinha dele aqui. A porca sempre você coloca pro lado de cima, tá pessoal? Que a porca é mais ruim de esconder e também você tem que fazer o aperto nele, então você coloca pro lado de cima da hastezinha. Não precisa apertar tanto, tá? Porque eu falei, é grafite, ele é frágil. Pronto, fiz isso aqui. Prontinho, as duas hastes tá pronto, pessoal. As duas hastes do comecinho tá pronto. Agora nós vamos fazer, pessoal, a base, né, o corpo desse projetinho aqui, tá, pessoal? Vamos ver o corpo dele, que é onde vai se segurar, né, e poder fazer a função aqui de abrir e fechar, tá? Quando ele vai ficar aberto, e quando a pessoa for soldar a peça, a gente aperta ali o gatilho e ele se prende na peça.
Aqui para fazer o cabo de apoio, né, para nossas hastezinhas aqui, foi o cabo de apoio, a gente segurar ele, né, e manusear, né. Eu vou usar um pedacinho de madeira aqui, pessoal, desse aqui. Esse pedacinho de madeira aqui é igual eu mostro nos vídeos do canal aí, fazendo caneta para pirógrafo, tá, pessoal? É um cabinho de madeira que você encontra nesses cabo de rolo, né, que a pessoa, dona de casa, usa para limpar a casa, né, cabo de rolo, cabo de vassoura. Eles são feitos com essas madeirinhas aqui, ó, madeira maciça, madeira bem boa. Ela, como ela já está bem trabalhada, é redondinha, eu faço só cortar o pedaço que eu quero, tá, do tamanho que eu quero. Eu cortei mais ou menos do tamanho, quase do tamanho das hastes. Claro que tem que deixar um pedaço para ficar afastado, né, a área que vai aquecer, né, e um pedacinho tem que sobrar onde eu vou conectar os fios, né, quando nós colocamos na fonte de alimentação aqui, tá, pessoal? É quase o mesmo processo quando eu faço essas canetas aqui para pirógrafo, ó. Nós vamos furar dois buraquinhos assim, ó, para poder introduzir essas hastes aqui, como se fosse a caneta de pirógrafo, ó. Vamos furar dois buracos aqui. E aí, ao furar esses dois buracos, no caso desse projetinho que eu estou fazendo aqui, ele tem que ficar separado. Então, quando eu fizer isso aqui, os dois buracos, eu vou ter que cortar no meio aqui essa caneta, essa pedacinho de madeira. Eu tenho que abrir no meio para ficar duas bandas, tá, pessoal? Então, vocês vão ver como é que vai ficar aí. Peguei um pedacinho de madeira aqui, ó, né, com o tamanho que eu mostrei, mais ou menos o tamanho que eu mostrei, quase o tamanho da hastezinha que eu estou usando. Então, para furar ele aqui, para ficar bem certinho, eu vou usar aqui essa brocazinha aqui, ó, na micro retífica. É uma broca grande, ela é mais ou menos também 2,5 mm, tá, pessoal? É mais ou menos o diâmetro dele esse aqui. Esse aqui, lembrando que esse aqui dá 3, né? E eu vou fazer com uma broquinha que seja um pouco mais fina do que a haste que eu estou fazendo, porque para poder ela entrar com aperto, né? Essa hastezinha não pode furar com a broca que seja do mesmo diâmetro, senão ele vai entrar folgado e vai ficar rodando por lado e não tem esse ventinho nenhum. Então, se eu fizer com uma broquinha um pouco mais fina, ele vai entrar bem apertado no buraco aqui da madeira e vai ficar bem firme, vai ficar fixo, tá? Por isso que eu tô fazendo com uma broquinha mais fina. Então, para eu furar mais certinho aqui, eu vou usar um aparelhinho que eu uso para fazer minhas canetas. Esse aparelho aqui, ó, eu fiz com cano PVC e tem dois pedacinhos de fio rígido aqui, ó, feito as pontas. E aí já estão o buraco já marcado certinho, ó, de um lado e do outro. E esse aparelhinho aqui funciona como uma espécie de gabarito, né? É o mesmo diâmetro aqui, ó. Então eu coloco aqui, ele vai me guiar para eu furar os buraquinhos e não me perder, né? Furar tudo certinho, tudo num sentido só, num lugar só. Eu coloco aqui e bato aqui as pontas aqui, ó. Pronto, já marcou para mim lá, ó. Tem uma pontinha aqui que eu marco para poder eu ver aonde vai ser que eu vou furar do outro lado. Prontinho. Ó, quando eu tirei aqui, ele marcou, pessoal, onde eu vou furar, ó. Então é só eu colocar a broca e ele vai me guiar para mim ver que o buraquinho estão tudo numa distância só, aqui e aqui, ó. Da mesma forma eu faço do outro lado, porque essa broca aqui não tem como você furar até atravessar. Ela é do tamanho que dá para atravessar, mas se você furar aqui até chegar do outro lado, essa broca nunca vai chegar certinho no mesmo lugar aqui, pessoal. Então, se você for furar madeira grande como essa aqui, você vai furar de um lado até o meio da madeira, tá? Você fura até o meio, e depois vocês viram e fura do outro lado até encontrar. Aí o buraco se encontra e assim fica certo. Mas se você for furar de uma vez só, ele nunca chega do outro lado certinho. Ele sempre vai chegar atravessado, para cima, para baixo. Não vai chegar na mesma distância desse aqui. Por isso que é bom vocês marcar dos dois lados e furar dos dois lados. Fura de um lado até o meio, aí vira do outro lado e fura do outro lado e os buracos se encontram, aí fica certo, beleza? Então eu marquei desse lado aqui, ó, vi que tá desse certinho aqui, tá? Aí eu coloco aqui da mesma forma, do outro lado também. Eu verifico se tá certinho aqui, ó, a posição dos buraquinhos aqui, ó. Aí. Beleza. Aí, vira aqui, tá certinho. Veja se os ferrinhos aqui estão na mesma posição. Que é para quando eu furar, ele sair certinho do outro lado, tá, pessoal? Não sair atravessado. Tá certinho? Então eu pego e bato para marcar também. Pronto, já tá marcado de um lado e do outro. Então agora eu já sei, ó, do lado aqui e do lado aqui. Pronto, já tá feito o guia. Agora eu vou só furar aqui. Como eu falei, fura até o meio.
Agora furei até o meio, agora eu vou pro outro lado, pessoal. Até o buraquinho se encontrar. Olha aí, pessoal, já se encontraram. Vendo aí, pessoal, como foi fácil? Vou furar o outro aqui. Já furou os dois, beleza, pessoal? Agora eu vou rachar ele no meio aqui, pessoal. Quando você for fazer esse toquinho aqui, pessoal, né, que é a base aqui, muitas vezes, quando você rachar aqui, ele nunca às vezes sai do outro lado certinho, quando você rachar aqui, tá? A não ser que você corte com aquelas serras, tá? As serrazinhas de cegueta, né? Acho que é isso que a gente chama. Cortar, marcar para poder sair certinho do outro lado aqui, para sair tudo no tamanho só, tá? Como eu vou rachar, muitas vezes não sai certinho do lado, então é bom você fazer 2 toquinhos desses, que aí o lado que ficar bom, você só faz lixar e acertar. E depois você faz o outro lado também, beleza? Olha só, pessoal. Você vê que tá rachando de banda, então um lado já não vai prestar. Por isso que é importante você fazer 2. Que você aí, às vezes você aproveita só um. Ó, esse aqui ficou muito fora, então já perdeu, vou ter que fazer outro. O importante é vocês fazer duas bandinhas dessa com um buraquinho de cada lado, tá? Para que quando acoplar os dois, ele fique como se fosse um só, tá? Ficar um toquinho só, tá? Aqui é onde nós vamos fazer o processinho de abrir e fechar as nossas hastes lá, tá? Então esse aqui, como ele ficou longe dos dois lados, esse aqui é só eu acertar ele, lixar ele, tá, pessoal? E aí eu fazendo os dois, vai estar bom. Vou pegar aqui, ó, uma tabuzinha como essa, uma lixa, e vou lixar ele aqui, pessoal, até ele ficar certinho de um lado e do outro, tá? Aí eu volto a mostrar pra vocês aí. Beleza, agora vamos introduzir ele aqui pra vocês verem. Por isso que é importante, pessoal, ele fazer um buraquinho um pouco mais fino do que a espessura dele, que aí vai entrar apertado. Está certinho. Fica mais ou menos assim, pessoal. Tá? Aí nós vamos fazer o gatilhozinho onde eles vão se... para abrir e fechar aqui, né? Então para abrir e fechar ele aqui, fazer a separação dele, eu vou utilizar um parafuso como esse aqui, ó. Por isso que eu fiz essa cavazinha aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Que é o guiazinho dele. Aqui nós vamos colocar, pessoal, uma espécie de uma mola, uma liga, uma coisa, para ele ficar assim. E vai ficar assim. Aqui é onde vai ligar os fios e vamos colocar lá no transformador de alimentação dele, tá? Então colocando a mola aqui, ele vai fazer isso, ó. A gente vai, quando for colocar na peça, a gente aperta aqui, ele encosta na peça, enquanto tá fazendo aquecimento, soltou, ele desliga, né, automaticamente, tá? Então eu vou caçar uma forma de colocar aqui, eu ver se eu coloco uma mola ou uma ligazinha. Vou ver, caçar uma coisa que eu colocar aqui, vocês vão ver aqui como vai ficar, tá? Pessoal, é o seguinte, ó, vou usar uma liguinha como essa aqui, ó. Não achei uma mola aqui para eu achar um jeito de colocar aqui.
Então eu vou usar essa liguinha aqui, vai servir também. É só pegar e colocar aqui. Isso aqui é uma liguinha retirada de um aparelho de som. Você pode usar também aquelas borrachinhas, né, aquelas ligazinhas usadas para enrolar dinheiro. Não tem umas liguinhas amarelas? Então se você já achar qualquer tipo de ligazinha, é bom a liga que tem que esticar, tá pessoal? Quando a gente apertar, para ele abrir e fechar. Eu vou colocar assim, ó, com duas voltas. Pronto. É só para ficar assim, pessoal. Quem que apertar, ó, apertar ele de volta, ó. Ficou bem forte, tá? Aqui para quando a gente colocar a peça, a gente aperta aqui, ó, segura enquanto aquece, né? Faz a soldagem, aí solta, ó, tá? Então eu vou colocar os conectores aqui para nós fazer a ligação. Eu relei ele um pouco aqui, pessoal, a pontinha dele, para poder encaixar esses conectorzinhos. Chama conector Sindal, tá? Vamos colocar ele e depois ligar o fio de alimentação dele. Prontinho. Aqui nós vamos colocar os dois conector. Olha só, pessoal, vocês vão poder alimentar, né, essa canetinha aqui, esse projetinho, com um transformador como esse, né, que eu fiz próprio para pirógrafo. Você pode usar o seu próprio pirógrafo se você tiver um, tá? Caso você não tenha um pirógrafo e nem você mesmo consiga fazer o transformador, você pode fazer com o transformador de micro-ondas, como eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando, né? Tem uma playlist só de como fazer projetos com transformador de micro-ondas. E você prepara um como esse aqui, tá? Só pegar um transformador de micro-ondas, remover o secundário, colocar, né, 2 a 3 voltas com um fio desse 10 milímetros, tá? E fazer a alimentação, né, dessa canetinha aqui. Então você vai poder usar tanto aqui no transformador de micro-ondas, como no transformador como esse, você fabrica um próprio para essa canetinha, ou você pode usar no seu próprio pirógrafo, tá pessoal? É importante ser nesses tipos de transformadores, porque são transformadores que geram uma corrente bem alta. Não é, você às vezes pode pensar assim, ah, qual é a voltagem que eu tenho que usar nesse projetinho aí? Não é voltagem, tá pessoal? Para esse projetos que trabalham com resistência, como o pirógrafo, esse negócio aqui que eu estou fazendo, não é a voltagem que conta, e sim a corrente ali, os amperes, tá? E esses são transformadores próprios para gerar bastante ampere, e vai dar para usar isso aqui, tá? Não dá para usar outro tipo de transformador, só se você fizer um transformador próprio para ele, ou usar o transformador de micro-ondas, tá? Beleza? Então eu vou usar aqui o de micro-ondas, né, para mais fácil, porque muitas pessoas têm mais acesso. Eu coloquei aqui apenas 2 voltas com fio 10 milímetros. Vou ligar a alimentação daqui para nós testar ele funcionando para vocês verem, tá pessoal? Como eu falei, isso aqui vai dar para vocês fazer bastante coisa, tanto para soldar, né, pessoas que trabalham na área de refrigeração, de instalação de ar condicionado, conserto de geladeiras, como dá para você fazer bastante outros projetinhos, bastante outras coisas, né, como pessoas que trabalham com instrumentos musicais, né, como eu mostrei para vocês antes aí, algumas fotos, que esse aparelhinho dá para você fazer, né, o aquecimento ali na algumas peças dos instrumentos musicais, porque vai funcionar também como uma espécie de desengripante, né? Você vai aquecer uma peça que está muito emperrada, não quer desemperrar, não quer desemparafusar, ou uma porca que está ali agarrada, porque o parafuso às vezes está muito tempo, está enferrujado e não quer soltar de jeito nenhum. Você faz o aquecimento com esse aparelhinho aqui, que ele vai soltar facilzinho, beleza? Eu liguei aqui no transformador de micro-ondas, pessoal. Fiz certinho aqui, ó. Liguei um cabo aqui nele, na entrada aqui normal, né? No primário, o primário próprio do micro-ondas. Caso alguém, os que me acompanham no canal aqui, sabem como é que é feito, né? Caso você não saiba como é que faz esse transformador, tem bastante vídeo aqui no canal mostrando como fazer, né, projetos com transformador de micro-ondas, beleza, pessoal? Então pronto, tá instalado, tá ok. Botei o fio curtinho assim, porque é só para poder pegar no vídeo aqui, para mostrar para vocês. Vocês podem colocar um cabo mais longo, se for o caso de vocês aí, tá? Pode fazer uma caixinha, uma proteçãozinha. Se quiser, pode colocar um dimmer para controlar, né, a potência que você queira ali, beleza? Nesse aqui, se você quiser, pode usar uma chavezinha daquelas de clique para acionar, né, quando você pressionar no objeto ali que você for
fazer o aquecimento, você pressionar no botãozinho para fazer a ligação dele. Você pode deixar ligado direto também, ou você pode fazer como eu fiz aqui no meu aqui. Eu coloquei fiz tipo um tipo de pedal, né, com aqueles botãozinhos que fica na porta do micro-ondas, ó, tá, na porta do micro-ondas, e liguei na minha própria tomada aqui, onde ele faz a chaveação da minha tomada, onde eu ligo meus projetos. E aí quando aperta ele liga a tomada, alimentando o meu transformador, e vai dar certo eu usar nesse projetinho aqui, tá, pessoal? Mas você pode fazer esse clique nesse materialzinho aqui, tá? Se você for o caso de vocês quiserem. Como eu mostrei nessas fotos aí, ó, desses aparelhinhos que eu queria fazer mais ou menos semelhante, né? Não dá para copiar exatamente como ele é, que esse aí é um industrial. Mostra ele funcionando agora, tá, pessoal? Vamos ver como é que seria. Na parte de soldagem, né? Como eu falei, caniço de cobre, peguei um caniço de cobre aqui, ó. Esse tipo de instalação de ar-condicionado, tem vários cubos dessa espessura aqui, né? Pode ser mais grosso também. Isso aqui você pode fazer de diversos tamanhos que vocês quiserem. Eu fiz isso aqui porque para o que eu quero, né? Esse aqui tá bom demais, esse tamanho. Mas se for o caso, se fosse soldar algo mais grande, é só você fazer ele maior, né? Ou mais aberto, se for o caso, tá? Coisa mais fina, e vai servir para muita coisa aqui. Então eu vou colocar o tubinho aqui, ó. Quando a pessoa vai emendar os tubos lá, os tubinhos de cobre, ele corta, faz esse encaixe aqui, é um tipo de luva, né? E coloca um tubinho um dentro do outro, dessa forma aqui. Eu vou tentar fixar ele no lugar aqui, pessoal. Fixa ele no lugar para eu poder mostrar soldando aqui, né? Que é fazer o aquecimento da peça, e aí coloca o estânio, que aí ele faz a soldagem aqui dos dois tubos de cobre, tá? Então é só pegar, né, ó, fechar ele aqui no cobre aqui, próximo da área a ser soldada. E eu vou ligar ele aqui agora, tá, pessoal? Olha aí, pessoal. Prontinho, só esperei esfriar agora. Isso aqui é só uma demonstraçãozinha do que dá pra fazer com ele, tá, pessoal? Vou ver se dá de pegar aqui. Ó, pessoal. Vou tentar dar um foco nele aqui. Olha que show de bola, pessoal, que fica. Então, para você fazer a instalação de ar-condicionado, tá? Manutenção de geladeira, que precisa às vezes unir os caniços de cobre, né? Ficou bem show de bola, pessoal. Deixa eu ver se puxa mais. Puxar o zoom aqui, fica melhor. Ó. Aqui é que eu não sou profissional na área, tá, pessoal? Aqui é só foi uma demonstração. O aparelhozinho dá pra fazer isso aqui, sabe? Em vez de você estar usando maçarico, né? Que o maçarico ele aquece bastante, né? E às vezes queima o tubo de cobre, deixando ele mais frágil, né? E com esse aparelhozinho aqui não, tá? Por isso que ficou show de bola. Eu vou mostrar agora também soldando aqui um pedacinho de fio para vocês verem que não é só isso que dá para fazer, né, pessoal? Dá para soldar, dá para só aquecer a peça se quiser, você controla, né? Se você colocar um regulador, como esses que eu mostro aqui no canal, como fazer regulador de tensão, né? Regulador de potência, você pode controlar a potência dele aqui na ponta. Então se você quiser só aquecer um pouco a peça, você aquece. Se você quiser encandecer, você bota bem forte, ele encandece e fica show de bola, tá, pessoal? Vou mostrar soldando fio aqui agora. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês que dá para usar também como ferro de solda estanho também, ó, para soldar até fio também, ó. Vou botar esse cabozinho aqui, ó, enrolei as duas pontas do fio no outro. Se quiser soldar com ele também, espera aquecer um pouco. E ó. Olha aí, pessoal, tá vendo aí? Fio teste para soldar esse pedacinho de fio aqui e o tubinho de cobre aqui, tá?
Mas aí a demonstração valeu, você viu aí. Dá para soldar, dá para aquecer. Se por exemplo um parafuso desse tiver com a porca emperrada, tiver enferrujada, você aquece aqui, ó. Você aquece a porca e aí ele vai desemperrar e vai sair, tá? Dá pra você fazer várias coisas com ele, tá, pessoal? Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. Fui!